Estão presos os 4 rapazes que executaram um jovem dentro da Universidade de Brasília. Nenhum deles estudava na instituição. As câmeras de segurança gravaram o fim de uma festa na madrugada de ontem. A vítima é Renan Rafael da Silva Barbosa, de 19 anos, de casaco azul com capuz, que caminha no estacionamento da Faculdade de Direito da UNB. Em seguida, um grupo se aproxima. O homem de casaco verde saca uma arma e começa a atirar em Renan, que tenta correr, mas cai em seguida. Outro jovem chuta a vítima no chão várias vezes. Segundo a polícia, Renan levou 6 tiros. Os 4 fugiram, mas foram identificados pelas imagens e presos. Na delegacia, eles confessaram o assassinato. 3 deles, além da própria vítima, têm passagens pela polícia. As causas ainda estão sendo investigadas. No estado americano da Flórida, um homem invadiu uma aula de yoga e saiu atirando. 2 pessoas morreram. O ataque foi em Tallahassee. Havia 11 pessoas na sala. 7 ficaram feridas, 3 delas estão em estado grave. O atirador se matou em seguida. A polícia identificou o homem como Scott Paul Beerley, de 40 anos, e ainda não se sabe o que o teria levado a cometer o ataque. 7.000 militares estão assumindo posições na fronteira dos Estados Unidos com o México, com a missão de impedir que os imigrantes que atravessam a América Central a pé cheguem ao território americano. A operação militar, batizada de Patriota Leal, reforça a fronteira com o México nos estados da Califórnia, Arizona e Texas. O presidente Donald Trump criticou a postura do México, que fechou a fronteira seca com os vizinhos do sul, mas ao mesmo tempo tem permitido que os imigrantes atravessem rios sem serem incomodados. Trump disse que os americanos não vão admitir que isso se repita. Há 20 dias, uma caravana com cerca de 8.000 pessoas avança rumo aos Estados Unidos em busca de asilo. Elas vêm, em sua maioria, da Guatemala, Honduras e El Salvador, 3 dos países mais violentos do mundo. E novas caravanas estão se formando. Um dia depois de sugerir que militares americanos poderiam atirar em imigrantes, o presidente Donald Trump voltou atrás e moderou o discurso. Um repórter perguntou se Trump estava mesmo defendendo que se atirassem imigrantes que jogassem pedras. Não. Trump respondeu que não. Ele disse que se os soldados americanos fossem atingidos no rosto por pedras, iriam prender as pessoas, mas que isso não significa atirar nelas. That doesn't mean shoot them. No dia anterior, Trump tinha afirmado que se os imigrantes jogassem pedras nos soldados americanos, eles iriam reagir. E que ele mesmo disse aos militares para considerarem as pedradas como se fossem tiros de rifle. Essa declaração de Donald Trump foi usada pelo exército da Nigéria para explicar o ataque com armas contra manifestantes que jogaram pedras no exército essa semana. As forças de segurança da Nigéria atiraram na segunda-feira contra muçulmanos xiitas que faziam uma marcha para pedir a liberação do líder religioso do grupo. O organizador do protesto disse que 24 pessoas morreram. O exército afirmou que foram 3. Na terça-feira, houve uma nova manifestação e a polícia abriu fogo de novo. A Anistia Internacional criticou o uso desproporcional da força e a morte de mulheres e crianças. O exército respondeu à crítica nas redes sociais, publicando a fala de Donald Trump, que compara pedras com rifles. Os militares escreveram: por favor, assistam e tirem suas conclusões. O discurso anti-imigração e o bom desempenho da economia americana são os grandes trunfos de Trump para atrair votos para o partido dele nas eleições legislativas na semana que vem. Outra bandeira de Trump, a guerra comercial com outros países, tem provocado resultados indesejados para o presidente, que quer colocar a América em primeiro lugar. A reportagem especial é do correspondente Fábio Turci. No estado do Kentucky fica essa região que produz uísque, fabrica carros, planta soja. Votou em Donald Trump e agora tenta salvar o uísque, os carros e a soja da política do presidente. Este ano, Trump decidiu sobretaxar a entrada de importados nos Estados Unidos. Por exemplo, mais de 1.000 produtos chineses. Disse que era para proteger a indústria americana. Mas veio a reação óbvia. A China também sobretaxou produtos dos Estados Unidos. A soja, por exemplo, agora tem 25% de imposto para entrar na China.
Desde que começou a guerra comercial, essa fazenda aqui não vendeu mais nada de soja para a China. A produção não chegou a ficar empacada, eles conseguiram outros compradores, mas estão vendendo por preço mais baixo. Ryan, o dono da fazenda, calcula que já perdeu $400 mil com isso. O comércio tem que ser justo. Eu apoio o que o presidente está fazendo, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai aguentar isso por muito tempo. Trump também decidiu aplicar barreiras comerciais sobre o aço e o alumínio de vários países, o Brasil inclusive. O México e a União Europeia reagiram sobretaxando, entre outros produtos, o bourbon, o autêntico uísque americano, um xodó do Kentucky e que emprega mais de 17 mil pessoas. Essa destilaria vende para a Europa 10% de tudo que produz. Agora ela parou de investir, não aumentou a produção como pretendia e já prevê subir os preços daqui a 2 meses. Quando sobretaxou o aço e o alumínio importados, o governo americano provocou outro efeito óbvio. Esses metais ficaram mais caros aqui. E a indústria automobilística, que usa muito aço e alumínio, sofre com isso. Nessa região fica a maior fábrica de uma montadora japonesa. A presidente dessa unidade aqui do Kentucky diz que as disputas comerciais afetam os consumidores, porque os carros acabam ficando mais caros. A montadora já está colocando nas contas o quanto deve perder. Calcula que vai vender esse ano, na América do Norte, 50 mil carros a menos do que previa vender antes. A região que votou em Trump e que costuma preferir os políticos conservadores pode agora mudar de partido na Câmara Federal. O deputado que representa o distrito é o republicano Andy Barr. Ele tenta ser reeleito, como já foi antes e com folga. Mas dessa vez está empatado nas pesquisas com Amy McGrath, candidata pelo partido de oposição, o Democrata. Com o risco de perder o lugar, Andy Barr está até criticando o governo Trump. As pesquisas mostram que a oposição democrata tem grandes chances de recuperar a maioria na Câmara. O crescimento da economia americana e o pleno emprego deveriam ajudar o partido de Trump nessa eleição. Mas os efeitos colaterais das políticas do governo podem atrapalhar, como diz o professor de economia Lawrence White, da Universidade de Nova York. Na indústria de aço e alumínio, por exemplo, o emprego pode melhorar. Mas para todas as indústrias que usam esses metais, os custos aumentam e o emprego pode diminuir. E esse é um grupo grande de indústrias.